2 dias de lançamentos do projeto deles, do Yu-Gi-Oh! Genesis, já temos as primeiras alterações. Vamos lá acompanhar, né? Salve, duelistas! Hoje quem vos fala, representando a Dragon's Leader, trazendo um recado fortíssimo da Konami para vocês, sou eu, Hector, beleza? Então vem comigo e vamos nos atualizar. Antes, uma palavra dos nossos patrocinadores. Salve, galera! Vindo aqui agradecer ao nosso patrocinador Card Realms, certo? O melhor site de informação do universo TCG da atualidade, trazendo informações fresquinhas, concisas e bem elaboradas por uma equipe fenomenal, tranquilo? Vamos lá, trazendo informações do universo do Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic, One Piece, qualquer TCG que você imaginar, praticamente tem lá. Achou pouco? Torneios pela própria plataforma, eles produzem também. Achou pouco? Fórum. Você pode chegar lá, tirar suas dúvidas e até encontrar uma galera que você possa conversar e trocar uma ideia massa. Quem sabe, né? Você encontra outros jogadores que pensam na mesma coisa que você, ou até diferente, porque não é legal sempre a gente manter aquela discussão sadia. Tá certo, pessoal? Hoje, dia 22 de setembro, a Konami chegou pra gente e fez o seguinte: novo formato oficial Yu-Gi-Oh! Genesis. Simplesmente cinema. O Yu-Gi-Oh! Genesis, ele foi uma técnica da Konami de poder trazer jogadores saudosistas, beleza, que não estavam gostando muito do metagame atual, e também agradar jogadores atuais querendo fazer novos desafios. Como assim? Vamos lá. Vamos dividir essa atividade em 4 pontos. Primeiro ponto: tipos de invocação. Tem alguns tipos de invocações que são permitidos e outros não. Dos que não são permitidos, é mais fácil listar, são os Link e os Pêndulo. Inclusive, não teremos nem suas zonas, mas usaremos nosso formato padrão de 5 zonas de monstros, 5 zonas de magias da armadilha, cemitério, zona de campo, main deck e extra deck, beleza? Tranquilo. Então, nos permitindo apenas fazer agora invocações Synchro, XYZ e fusão do nosso extra deck e nosso main deck e o nosso saudoso ritual. Tranquilo? Indo para o segundo ponto: a banlist não existe. Como assim a banlist não existe? A banlist não existe, cara. A nossa última banlist, que foi lançada por volta do dia 13 e 14 de setembro, agora de 2025, não influenciará na lista do Yu-Gi-Oh! Genesis. O Yu-Gi-Oh! Genesis simplesmente ele tem uma lista dele que você vai ter que respeitar. Não existe carta banida, beleza? Porque ela segue um sistema diferente. Esse sistema é o que a gente vai chegar agora aqui, ó, no terceiro ponto. Terceiro ponto, que é simplesmente a construção do seu deck. O seu deck, ele vai ter que seguir um sistema de pontos, beleza? Cada carta tem um ponto diferente. Quem jogou Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi vai saber do que eu estou falando. Temos cartas mais valiosas e cartas menos valiosas no nosso deck. Essas cartas mais valiosas, segundo a Konami, elas vão ter pontos. Hector, como é que eu vou me guiar? Vão comigo. Aqui embaixo estou deixando aqui o link para vocês verem os valores tabelados de cada carta que tem valor, beleza? Como assim? Eu posso montar meu deck igual eu monto no meu TCG, beleza? 40 a 60 cartas de main deck, 0 a 15 de extra deck e 0 a 15 de side deck. Porém, todavia, no entanto, o que é que acontece? Eu posso montar com todas as cartas valendo custo 0 e só jogar. Porém, eu posso incrementar com cartas que têm pontuações. Essas cartas que têm pontuações, elas só podem, somando todos os pontos, indo de todos os estágios do meu deck, main deck, extra deck e side deck, 100 pontos. Por que 100 pontos? Foi o valor dito pela Konami como orientado. Repassando, como é que você vai fazer a sua construção do deck? Você tem liberdade de escolher qualquer carta do Yu-Gi-Oh! Lançada até hoje para colocar no seu deck, contanto que a soma de pontos de cada carta dê ao todo no máximo 100 pontos, certo? E como é que a gente pode se guiar? Pela listinha da Konami. Vou dar alguns exemplos de cartas que a gente pode se avaliar. Por exemplo, o Shien Dozru é uma carta que muito importante no deck do Six Samurai. Geralmente rodamos 3 dela. Ela custa 10 pontos cada. Porém, o Shien Smoke Signal, ela custa 33 pontos. Então, um jogador de Six Samurai vai ter que saber o que escolher para colocar. Um jogador de Floodgate, ele vê que a Skill Drain custa 100 pontos.
Então, vale a pena travar só com a Skill Drain ou vamos procurar outras Floodgates, certo? Isso vale para toda a nossa listagem. Temos cartas antigas e cartas novas. Eu falei para vocês cartas antigas, mas a gente também tem aqui, por exemplo, o Ryzel, que foi hitado. Temos o Tearla, que já tem um tempo que nós não o vemos, mas vemos cartas bem recentes também, como Canine, Loops, temos Yumi, temos Varudras, Memento, gente. Memento também foi hitado, sim. Então, sim, é importante dar uma sacada na lista, porque ela atingiu vários decks e várias Tex Cards, beleza? Notícias bem diferentes, por exemplo, caramba, Hector, mas isso faz com que algumas cartas quebradas voltem a aparecer, né? Sim, decks de ritual vão poder abusar do Dijin, mas não é qualquer deck de ritual. Como eu falei antes no início anteriormente da pontuação, nós temos, por exemplo, um Mitsurugi que tem cartas que estão listadas valendo 60 pontos. Então, não corremos o risco de enfrentar algumas coisas absurdas, certo? Na verdade, a gente até corre um risco. Sempre vai aparecer alguém com aquele deck na sua local que vai importunar geral, beleza? Mas, levando isso em consideração, chegamos ao quarto ponto. É um modelo oficial da Konami. Então, sim, você vai poder chegar na sua local e desfrutar desses jogos. Como é que eles serão feitos? O seu lojista vai organizar seu evento e vai fazer um torneio normal. Ok, tranquilo. Porém, pelo fato de ser um evento de local, no momento, o lojista ele pode sim definir outros parâmetros. Como assim? Ao invés de 100 pontos, 200, 300, 400, 500, não sei, infinito, para ver o que acontece, né? Até onde vai a proeza dos nossos jogadores, certo? Enfim, esse era o recado que eu queria trazer para vocês, tá certo? O Yu-Gi-Oh! Genesis, que foi uma sacada da Konami, certo? Para atrair novos jogadores e voltar com alguns jogadores antigos. Eu já vi várias movimentações nos grupos aqui da minha região, e eu gostaria até de falar com vocês. Digam aí o que vocês acharam, comentem aí, digam o que vocês acharam desse formato, o que vocês esperam que aconteça com ele, porque a Konami está lançando mais informações dele aos poucos. Por exemplo, em alguns postáveis no próprio site da Konami, a gente consegue ver datas de eventos que eles estão planejando fazer. Por exemplo, aqui, ó, o Genesis e Tarará estão planejados para os próximos eventos YCS, 4 e 5 de outubro, 11 e 12 de outubro, e vai ter aqui em São Paulo, tá? No YCS que vai ter aqui, 11 e 12 de outubro. Salvo engano, tudo a partir de 2026, esse planejamento deles. Eu não estou um pouco ainda com essa dúvida, mas vamos todos prestar atenção nesses lançamentos da Konami, beleza? Eu queria agradecer a todos que chegaram até essa parte do vídeo, tá certo? Falar mais uma vez que o link com os dados da Konami quanto aos valores das cartas vão estar aqui embaixo, tá certo? Vou pedir para que vocês ativem o sininho, nos sigam, se inscrevam no nosso canal, deem esse apoio, que a gente está tentando trazer mais conteúdos para vocês e com melhor qualidade, certo? Vou pedir também para que vocês puderem acompanhar a gente também no nosso Instagram, a Dragon Lair Yu-Gi-Oh! Beleza? Também vamos deixar aqui para que você possa fazer nos seguir e poder acompanhar. Se possível também dar uma sacada nos outros vídeos do nosso canal. Nós temos também decklist, que tivemos um torneio recente agora e possível, graças a Missinho, conseguimos chegar no top 3, né, no top 4, de certa forma, né, em terceiro lugar, representando lá com um deck de Luz Lunar muito bolado, muito bolado. Acompanha a gente aí e valeu, galera. Opa, voltei aqui, pessoal. Espero que o pessoal não tenha ido embora, beleza? Porque trazendo notícias fresquinhas da Konami, beleza? 2 dias de lançamentos do projeto deles, do Yu-Gi-Oh! Genesis, já temos as primeiras alterações. Vamos lá acompanhar, né? Cara, como eu disse para vocês anteriormente, uma das coisas que mais aconteceram foi
a geração de builds, né, aqui na nossa local e em vários grupos sobre decks absurdos que poderiam ser construídos em cima dos 100 pontos orientados, né, pela Konami. Deixamos isso rolar e, como eu disse, para ficarmos atentos, né, aconteceu. Incrivelmente, mesmo sem ter nenhum evento de nível 2, 3 ou 4 referente ao Yu-Gi-Oh! Genesis, nós chegamos à conclusão que a Konami está nos surpreendendo. Está dando muita atenção aos jogadores, certo? Pois no Twitter, principalmente, foram reportados muitos casos de decks que estavam se tornando abusivos. Então a Konami simplesmente fez, olha, vamos fazer um rebalanceamento à medida do que nos foi dito. Não com essas palavras, porém, podemos chegar à conclusão que ela disse semelhante a isso, quando ela nos fala que foi super interessante a disposição dos jogadores, de como eles falaram e como eles se comunicaram, e que se mantivessem esses contatos. E a explosão de informação rápida, todos nós sabemos que foi pelo Twitter. E ela disse que estaria de olho nisso. O que é que realmente aconteceu? Um grande rebalanceamento. Ao todo, foram por volta de diria que umas 30 cartas que sofreram alterações, certo? Mas com o intuito de quebrar um pouco a ideia de decks metas atuais, eu acredito, e algumas outras coisas que estavam surgindo, como a ideia do FTK. Não é de hoje que a gente vê que muitos decks, eu digo muitos decks porque o Yu-Gi-Oh! Tem mais de 25 anos, então dentro disso eles foram gerados várias e várias vezes decks de FTK. Mais recentemente nós tínhamos o Gimmick Puppet e o Six Samurai, a gente sabe que tem um deles. Vai ser lançado um novo, né, que eu não recordo o nome agora, que vai vir daqui a uma box a próxima, salvo engano, que consegue também dar um FTK. Entre outros métodos de se encaixar isso. Também muitos decks de Exódia estavam aparecendo, e eles deram um jeito de dar um freio nisso. Cartas que foram banidas recentemente estavam a 0, como o nosso Paradise, que agora, de maneira meio cômica, o custo dele foi de 0 a 67. Então, você me pergunta, Hector, por que de 0 a 67? Não necessariamente foi por conta do número dele, que é o número 67, mas para que ele ainda possa ser jogado com outras cartas que tenham custo de 1/3. Como, por exemplo, um Pote da Ganância, que a galera ainda vai poder usar junto a ele, por exemplo. Do mesmo jeito que muitas cartas tiveram custos bem reduzidos, assim, tipo de 0 a 2, de 0 a 3. E algumas pessoas chegam a dizer, poxa, por que isso? Temos uma carta mesmo que é Morte da Terra, que foi de 0 a 1. Aí simplesmente é pelo fato de evitar decks onde elas sejam utilizadas junto a cartas muito impactantes que têm um custo de 100. Então, são pequenas mudanças que estão vindo para praticamente deixar o jogo mais saudável, certo? Cartas de custo 1 indo a 3, ou cartas de custo 0 indo a 3, mesmo sistema, porque aí impede que você coloque 3 potes da ganância, que antes você ficava com custo 1, e você colocar as cartas de custo 1 que agora não vão poder, certo? Para quebrar o meta também, para não repetirmos algumas coisas do meta, tivemos ataques direto ao Kanai, por exemplo. A Norui nem foi lançada, mas ela já... Na verdade, ela foi lançada sim, perdão,
oficialmente, hoje, dia 24 de setembro, é o lançamento da box do of Dimensions, certo? Então, ela já foi lançada com pontuação, certo? Joku subiu, foi de 0 a 13, inclusive a Holisul dos Vanquish Soul, certo? Então, nós observando isso, podemos ver que a Konami ela realmente está dando uma atenção maior, certo? Mas também não foram só aumentos que nós tivemos, também tivemos diminuição de alguns custos. Blackwing mesmo, nós temos 2 cartas listadas nela que foram bufadas, né? É engraçado, né? Quando a gente diz buff, o custo diminuiu da carta, né? Mas o Zephyros e o Shinnok, para vocês que jogam de Blackwing, isso deve ter sido um acréscimo em tanto, né? Porque o Shinnok, por exemplo, ele simplesmente foi zerado o custo dele. Então, continuando com essa linha de raciocínio, podemos ver que a Konami está dando uma atenção muito grande ao Yu-Gi-Oh! Genesis e ouvindo muito a nossa comunidade, certo? E uma coisa muito interessante que eu percebi aqui, lendo as atualizações que nos foi dada a partir dela, é o tempo de atualização da nossa lista do Yu-Gi-Oh! Genesis, que ele vai ser em torno de 4 a 6 semanas. Gente, 4 a 6 semanas é pouco tempo comparado a nós que estamos acostumados a banlist do TCG, que duram de 3 a 4 meses. 4 a 6 semanas é para acompanhar o lançamento de box, se pararmos para pensar. Isso é muito importante, porque toda vez que lançar uma box nova agora, cartas vão ser implementadas no nosso acervo que podem danificar o meta, que eu quero dizer assim, tipo, podem sacudir mesmo o meta do Yu-Gi-Oh! Genesis, certo? Então, foi muito importante esse carinho que eles deram, de a 4, 6 semanas, eles vão lançar um rebalanceamento, aumentando e baixando a pontuação, não randomicamente, né? Sempre prestando atenção. Então, é isso, gente. Eu voltei aqui só para dar desse chamado para vocês sobre essas atualizações da Konami, certo? Eu, como falei anteriormente, né, vamos ficar antenados. Cada atualização, cada novidade que chegar para nós, estaremos aqui para passar do melhor jeito para vocês, tá certo? Eu quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês, certo? E é isso. Valeu!